Olá, nós estamos iniciando agora a nossa preleção evangélica e hoje vamos tratar do capítulo primeiro de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Nós vamos abordar os itens de 1 a 11, ou seja, o capítulo completo. Antes de iniciarmos as nossas discussões sobre esse capítulo, nós vamos fazer a nossa prece inicial para iniciarmos, com o amparo do nosso Criador, os nossos trabalhos de hoje. Mestre Jesus, nós te pedimos o amparo e proteção durante esses momentos em que vamos procurar conhecer um pouco mais da boa nova do seu Evangelho, da sua lei trazida através do nosso Cristo Jesus. Pedimos que os nossos entendimentos sejam aclarados, que as nossas ideias sejam iluminadas, para que, recebendo as informações que vamos compartilhar nestes breves momentos, possamos trazer essas informações para o nosso interior e que elas possam fazer parte dos nossos pensamentos, moldar os nossos sentimentos e conduzir as nossas ações. Que assim seja. Neste capítulo primeiro de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o caráter revelador da doutrina espírita. Nós temos apresentado, de forma análoga ao que Jesus apresentou aos seus discípulos, que ele não veio destruir a lei ou os profetas, mas sim dar cumprimento. E nós vamos ver que todas as revelações, todos os momentos em que Deus procurou aprofundar um pouco mais a nossa visão das coisas espirituais, isso foi feito de uma forma reveladora, mas sem derrogar as leis e os entendimentos anteriores. Jesus colocou aos seus discípulos, e Mateus transcreveu no capítulo 5, versículos 17 e 18, as seguintes palavras: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Em algumas traduções, um único jota e um único tio. Mas o que nós precisamos entender dessas colocações de Jesus é que ele deixa muito claro que a verdade tem que ser revelada gradativamente. Não existe uma verdade que revoga a verdade anterior, ou seja, a lei e os profetas, o entendimento anterior do que seja a verdade, não veio ser revogado por ele, mas sim veio ser cumprido, veio ser esclarecido, aprofundado, de tal forma que as pessoas pudessem entender de uma forma mais completa aquilo que veio e trazer um caráter mais aprofundado daquelas mesmas informações. Este é o caráter revelador. Então, nós vamos ver, ao longo deste capítulo, todas as etapas em que o nosso Criador, em nosso planeta Terra, nos trouxe um aprofundamento e um nível de conhecimento para que nós pudéssemos entender a sua lei. O primeiro momento, que é considerada a primeira revelação, foi trazido por Moisés. Qual era o principal papel de Moisés? Deixar muito clara a existência de Deus. Então, Moisés trouxe muito claramente aquele Deus único, aquele Deus todo-poderoso, a autoridade de Deus acima dos homens. Então, Moisés coloca muito claramente que nós devemos nos submeter a um ser superior, único, perfeito, que é o nosso Criador. Até aquele momento em que Moisés trouxe essa primeira revelação, o que imperava era a crença em diversos deuses, em forças da natureza como deuses, em eventos, cataclismas, como se fossem obras de deuses. E Moisés vem nos trazer a informação de que Deus é único. Existe um único Criador do universo, uma causa inicial, primária de todas as coisas, a inteligência máxima que rege todo o universo. E ele coloca que esse Criador é a autoridade máxima do universo. É a ele que nós devemos render
o nosso culto, as nossas glórias. Então, ele coloca muito claramente isso. Mas Moisés, naquele tempo, ele tinha que dominar aquele povo de uma forma que eles não voltassem às crenças anteriores. Era uma quebra bastante grande de entendimento, de acreditar que tudo na natureza eram deuses e passar a entender que Deus é único e que era o criador de todas essas forças. Então, ele tinha que ter uma autoridade muito forte e sempre falar em nome de Deus. Qual o problema que isso trouxe? Moisés, no seu tempo, ele trouxe duas formas distintas de autoridade sobre aquele povo. A autoridade moral, que são as orientações sobre como Deus rege o universo, quais são as suas leis morais que todos nós, como criaturas, devemos seguir. Mas também ele tinha que pôr ordem naquele povo, porque uma coisa era ligada à outra. Se ele não tivesse autoridade civil sobre aquele povo, muito provavelmente ele perderia o controle, inclusive, da parte espiritual, da parte moral. Se as pessoas voltassem a descrer desse Deus único e acreditar novamente naqueles deuses pagãos, a autoridade de Moisés seria perdida, inclusive do ponto de vista civil. Então, ele tem algumas orientações que são leis morais, que são eternas, que são com o objetivo de dar um guia moral para a humanidade daquela época, mas tem também algumas orientações de ordem civil, mas que ele, por questão de autoridade, precisava dizer que provinham de Deus. Então, separando no caráter revelador desta primeira etapa com Moisés, nós temos que entender que as leis morais, elas são eternas, elas valem para sempre, em qualquer tempo, em qualquer povo. Por isso que Jesus coloca posteriormente que tudo tem que estar perfeitamente cumprido, porque essa lei, ela é completa. E ela tem um caráter divino, porque ela traz a autoridade de Deus e as suas leis morais através dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos sintetizam as leis morais eternas, completas, aplicáveis a toda a criação do universo. E nós vimos que os 10 mandamentos eles são estruturados de uma forma gradativa, para que organize o entendimento do que seja a lei moral proveniente do nosso Criador. Nós vemos que o primeiro, o segundo e o terceiro mandamentos, eles nos orientam como proceder para com Deus. Eles nos mostram que devemos amar, respeitar, louvar o Criador. Coloca essas questões de como deve ser a nossa relação com o Criador. Os mandamentos 1, 2 e 3. Nos mandamentos 4, 5, 6, 7 e 8, nós temos as orientações de como proceder perante o próximo, perante as outras pessoas com quem nós convivemos. Então, ali é colocada a questão da gratidão, a questão do respeito à vida, do respeito pelo que pertence ao nosso próximo, o respeito pela verdade, nós não fazermos calúnia ou alegarmos falsamente aquilo que não seja verdade. Então, essa é a lei de relação com o nosso próximo. Então, os mandamentos 4, 5, 6, 7 e 8. E os mandamentos 9 e 10, eles focam em como proceder conosco mesmos, como vigiar os nossos pensamentos, como controlar a nossa vontade, ter limites pessoais. Então, nós vemos que dividido em 3 partes, o nosso relacionamento para com o Criador, o nosso relacionamento para com o próximo e o nosso relacionamento para conosco mesmo. Essas são as leis morais eternas que estão nos 10 mandamentos que Moisés nos trouxe como provenientes da ordem divina para equilibrar a nossa conduta. Mas também Moisés precisava conter, pelo temor a Deus, colocando uma autoridade divina, um povo que era muito turbulento e muito indisciplinado. Tudo era motivo para reações muito exacerbadas. Então, Moisés precisa colocar esse temor a Deus, um Deus severo, que pune de uma forma extremamente dura em caso de descumprimento das suas regras. Então, se ele não colocasse essa autoridade, ele perderia o controle sobre esse povo
muito indisciplinado. Então, ele cria, para efeito de controle civil, e não para efeito dos 10 mandamentos e das leis morais, uma imagem de um Deus terrível, de um Deus temido. Então, o temor a Deus não está nas leis morais, está nas leis civis. Nós vemos que para aquela época, esse medo da reação divina, como se Deus fosse alguém muito assim, sem controle emocional. Hoje isso parece até esquisito, estranho, mas para aquela época era importante que as pessoas tivessem esse respeito por um ser superior que poderia punir de uma forma exemplar. Então eles achavam, por exemplo, que os grandes cataclismos, as grandes situações naturais eram punições de Deus por algum desvio de conduta. E era importante que isso acontecesse. Mas nós vemos que essa imagem, ela com o tempo, ela vai perder o sentido. Era muito importante no tempo de Moisés, durante a primeira revelação, e nós vemos que essas leis, então, têm um caráter transitório, valem para aquela época, e usavam alegorias daquele tempo. Era um rei que era extremamente rigoroso. Hoje nós nem temos tantos reinos, né, tantos impérios, e nem faria muito sentido algumas das afirmações que Moisés coloca naquela época para efeito de controle daquele povo turbulento. Posteriormente, nós temos a segunda etapa da revelação divina. Jesus aparece então como o Messias previsto pelos profetas, né? Aquele Messias prometido, que viria trazer novas leis, dar cumprimento e redimir o povo. Então, esse era o entendimento que se tinha naquela época. Essa segunda revelação trazida por Cristo, por Jesus, então vem cumprir e explicar as leis divinas. Ele vem atualizar algumas das leis civis. Do ponto de vista moral, ele não traz novidade, mas ele resume, ele aprofunda, ele exemplifica todos aqueles mandamentos da lei divina, os 10 mandamentos. Nós vamos ver, por exemplo, no Sermão da Montanha, um aprofundamento fantástico de todos os mandamentos da lei divina. Mas em relação às leis civis, quando coloca aquele Deus terrível, aquele Deus punitivo, que deveria ser temido, Jesus traz uma outra visão. Ele traz uma visão de um pai amoroso, muito diferente daquele rei terrível, punitivo. Então, nós vamos ver que Jesus traz essa novidade. Então, do ponto de vista moral, ele traz uma referência a tudo o que foi ensinado anterior. Então, é muito comum em suas passagens ele dizer o que vos ensinaram os profetas, o que os antigos vos disseram. E aí ele diz, eu digo mais, ele adiciona informações, ele aprofunda. Quando ele fala que veio cumprir a lei, ele veio reafirmar a validade eterna das leis morais, não das leis civis do tempo de Moisés ou as leis da antiguidade ou do povo hebreu da sua época, que ele questiona duramente. Ele questiona duramente algumas das regras civis, mas as leis morais não. Sempre que se fala dos 10 mandamentos, ele respeita os 10 mandamentos e detalha, exemplifica e traz um complemento. Quando fala das leis civis, aí não. Ele fala de uma outra visão, não da visão de punição, mas da visão de amor, da visão de perdão. É uma outra forma de enxergar. Então, ele resumiu a lei e os profetas. Quando pergunta quais são os mandamentos, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Percebem que nessa colocação, Jesus resume todas aquelas três vertentes dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, os mandamentos iniciais, que ensinam a nossa relação com o Criador, ao próximo e ao próximo, ou seja, amar ao próximo, o que está no meio dos mandamentos, como a si mesmo, que é o amor a si mesmo, que é o que está no fim dos 10 mandamentos. Então, com muito poucas palavras, ele resumiu os 10 mandamentos e ele nos diz: aí está toda a lei e os profetas. Quando ele diz também, naquela leitura inicial, que
As leis divinas devem ser cumpridas até o último iota e um único ponto. Ele está dizendo que aquelas leis, elas não são parciais, opcionais, que a gente deve tentar fazer. Ele diz que não, que é necessário, ele não diz quando, mas em algum momento é necessário que haja o cumprimento integral e universal da lei de Deus. A lei de Deus não é para uma época da humanidade ou para algum povo. Não era só o povo hebreu que deveria cumprir aquelas leis. Aquelas eram leis universais, aplicáveis a tudo que existe no universo. Então, cumprir até o último iota, o único ponto, é esse o sentido. Ela vale para todos em qualquer tempo. Não basta conhecer a lei. A lei tem que ser praticada com todas as suas consequências éticas e morais. Nós vemos que naquela época ele critica muito os hipócritas, os sepulcros caiados, os fariseus, que sabiam tudo da lei, mas não cumpriam. Então ele chama muito a atenção disso. Cumprir até o último iota e o único ponto. Não só conhecer, ele não diz que tem que ser conhecida a lei, ele diz que a lei tem que ser praticada. Ele traz uma base com essa informação da prática da lei, para a compreensão da lei de causa e efeito e o motivo das aflições, que nós vamos ver que são essenciais para o progresso da humanidade, mas naquele tempo Jesus não conseguiu aprofundar essa lei de causa e efeito e também o motivo das aflições para o progresso. Mas ele traz um roteiro para a evolução espiritual, que é a finalidade da nossa existência. Mas ele coloca sempre que nós viríamos a herdar uma terra, um reino dos céus, algo além da matéria, que o reino dos céus não é deste mundo, que o meu pai, ele promete para a vida futura uma compensação do que acontece agora. Então, ele ampliou a visão da vida. Nós não temos só uma visão de ter uma vida material plena, mas sim criar na vida material uma preparação para uma vida plena futura, eterna, duradoura, muito mais ampla do que esse momento da existência. Mas Jesus não conseguiu explicar muito isso, porque para quem tinha dificuldade em alguns momentos de entender que Deus era único, que Deus era justo e bom, como que ele ia explicar muito detalhadamente como é exatamente essa justiça, como que é esse mecanismo de crescimento? Então ficou de uma forma que Cristo ampliou a visão da finalidade da vida, abrindo a visão futura da vida espiritual, do mundo espiritual além da matéria, mas ele não poderia explicar muito em detalhes isso. Ele cumpriu as profecias que anunciaram que esse Messias ia trazer a salvação. Qual foi a salvação? Ele salvou da ignorância em relação à pequenez da vida física, da vida material, como se as pessoas devessem simplesmente cumprir uma vida de aparência material e estava tudo certo. Elas iam ganhar o descanso eterno ou uma compensação eterna. Ou mesmo que as pessoas poderiam fazer certos favores ou pertencer a certos grupos e por isso só já estariam salvos. Ele veio trazer um outro sentido, a verdadeira amplitude da criação divina. A verdadeira vida não é a da terra. Essa é a boa nova, essa é o evangelho que ele trouxe, né? Evangelho significa boa nova. Então, essa é a verdadeira vida. Então, a vida material é só uma etapa que precede a vida plena, a vida do espírito, que é uma vida que suplanta a morte, que é posterior à morte. A morte é só um momento de transição de um lado para o outro. Então, ele mostra, durante a sua jornada, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele orienta que, seguindo os seus ensinamentos, nós temos o roteiro seguro, a boa nova, o evangelho, para chegarmos bem nessa vida futura de uma forma feliz, de uma forma positiva. E que aqueles que não se preocupassem em seguir os seus ensinamentos e que fizessem de forma diversa uma vida de aparências, de materialismo, nesse sentido, a pessoa teria
um choro e ranger de dentes, ela teria um vale de lágrimas, um sofrimento. Era a alegoria que a época permitia que Jesus colocasse, que aquele que não seguisse o seu roteiro não teria um pós-vida feliz, positivo, de crescimento espiritual. Mas ele alertou que algumas das coisas ele não poderia explicar, porque as pessoas daquela época não teriam condições de suportar, no sentido de entender. Então, ele já deixa um gancho para que alguma coisa venha posteriormente. Ele deixa claro que algo a mais precisa ser agregado ao conhecimento humano, à experiência terrena, para que desse base para uma próxima revelação. Então fica muito claro nas palavras de Jesus que ele não explicou os últimos detalhes. E nós vamos entender que ele estava falando da ciência, que ainda não existia, era muito incipiente naquela época, mas que posteriormente foi ganhando espaço no conhecimento humano. E as pessoas passaram a desenvolver saberes, conhecimentos, que nós hoje chamamos de ciência. A ciência precisava se desenvolver, desenvolver outros conhecimentos, para que fosse possível explicar mais profundamente o que é essa vida espiritual. O que é essa vida futura? Como que é a relação durante a nossa vida física com quem está nessa vida futura? Existe essa relação? Então, Jesus não pôde tratar muito dessas coisas. A gente percebe, por exemplo, que desde o Velho Testamento existem os profetas, existem passagens no Velho Testamento em que um rei que já faleceu, já desencarnado, ele se comunica por um profeta dizendo que vai se ganhar ou perder uma guerra. Como que alguém que já passou para o outro lado se comunica? E como que é esse profeta? De onde esse profeta pega? É de Deus, mas não diz que é um rei que está dizendo. Então, existe uma questão aí que não fica muito esclarecida. A gente percebe que há pontos ainda que precisam ser aprofundados. E então, nós vamos ver a chegada da doutrina espírita, 1800 anos depois do Cristo, quando passou durante todo um período em que se aprofundou o conhecimento científico, precedido por um período de estagnação, da era das sombras, mas posteriormente a isso, a era do racionalismo, do iluminismo, a ciência se aprofundou, e então as palavras que Jesus colocou para os seus apóstolos naquela época, dizendo: por enquanto não dá para aprofundar, mas vai vir o tempo em que isso será possível. Isso foi transcrito por João em seu Evangelho, no capítulo 14, versículos 14 a 17, onde Jesus coloca o seguinte: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardai os meus mandamentos. Então ele diz: não se esqueçam do que eu ensinei. Mas ele coloca o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então ele coloca que esse Espírito de verdade já está entre eles ali naquela época, mas que eles não têm condição de entender o que é isso, que é aquela pleiade de espíritos que colabora com Jesus e com os seus discípulos na propagação do cristianismo. E quando ele fala nesse Espírito de verdade, aí nós vamos ver que no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos ler o prefácio, nós vamos ver que é uma mensagem muito bonita que nós não vamos ler por inteiro, mas que começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E aí vai dizendo uma série de coisas, mostrando qual é a sua missão ao trabalhar com Allan Kardec na elaboração de O Evangelho segundo o Espiritismo. E essa página do prefácio, ela é assinada como O Espírito de Verdade.
Ao colocar esse o Espírito de verdade, eles deixam o gancho de que essas informações que eles iriam trazer através do que nós conhecemos como Espiritismo, essa seria a revelação nova, o Consolador prometido, a terceira revelação, que é o Consolador que Jesus prometeu, transcrito no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, ele não é personificado em um indivíduo. Diferente de Moisés e Jesus, a terceira revelação, a doutrina espírita, ela não é personificada em um espírito, mas sim no espírito de verdade que o mundo não conhecia, mas que passa a conhecer com o advento do espiritismo. Então, o espiritismo, ele cumpre a promessa de ser o consolador, porque ele utiliza a ciência, ele utiliza o conhecimento que os homens adquiriram ao longo de 1800 anos após Jesus, para aprofundar a visão do magnetismo, das coisas sobrenaturais, né, que naquela época eram chamadas de sobrenaturais, e que fazem com que seja possível entendermos que existe algo que não vemos, que está além da matéria, mas que existe, que produz efeitos e que interage conosco. E é para lá que nós vamos. Quando nós vamos para o mundo espiritual, para a vida futura prometida por Jesus, é desse outro lado sobrenatural, esse outro lado da vida, que nós estaremos interagindo com o nosso mundo aqui. Esse conhecimento Jesus não poderia trazer. Então, o Espiritismo, ele traz a aliança da ciência e da religião. Ele mostra que a ciência é a chave para destravar a compreensão da lei do progresso. Como nós evoluímos? Nós evoluímos através da pluralidade de existências, da relação com o mundo espiritual, das intuições que recebemos, das oportunidades que temos de praticar a lei divina em várias oportunidades. Então, a ciência e a religião, elas ambas são conhecimentos importantes para o homem. Ah, qual é mais importante, a ciência ou a religião? Ambas. Ambas, uma é a chave para a outra, uma é o apoio para a outra, e ambas foram criadas por Deus para nos auxiliar. O egoísmo, o exclusivismo, o espírito sectário pregou o antagonismo entre a religião e Deus, entre a religião e a ciência. Por quê? Porque os religiosos queriam ter a exclusividade do conhecimento espiritual e diziam que qualquer coisa fora da religião não é protegido por Deus. Já os cientistas achavam que os religiosos eram arrogantes e que a ciência sim é que explicava tudo e que a religião não valia nada, criando o materialismo. E o espiritismo vem fazer o equilíbrio entre as duas coisas. A ciência, ela tem foco na compreensão do mundo espiritual e suas leis. A religião tem foco na compreensão do mundo espiritual e suas leis. Ambos são importantes. Se elas forem aliadas, é possível a gente compreender as leis universais que são aplicadas à matéria, seja a matéria visível ou a matéria na ordem espiritual, ao espírito, às suas relações e a tudo que nos cerca. Então, nós vemos que a doutrina espírita vem trazer uma nova era de luz, de conhecimento, de revelação. E no final do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, nós temos as instruções dos espíritos, onde os espíritos tecem alguns comentários conclusivos a respeito das revelações. Então, nós temos um espírito israelita que coloca as revelações em sua gradação, que Moisés veio esclarecer a relação do homem com Deus, e a lei de justiça, mostrando que Deus é único, que ele deve ser conhecido por todos os povos, não só pelos hebreus, mas para todos, a universalidade da existência de Deus. Mesmo os pagãos deveriam conhecer. E ele mostrava poder desse Deus para mostrar que ele era o Deus único e criador de todo o universo. E os 10 mandamentos, eles são o código de conduta moral para a humanidade para sempre. Moisés, então, traz essa relação do homem com Deus e suas leis. Cristo traz um aprofundamento da relação do homem com os outros homens. Ele coloca os homens como irmãos. A sua nova moral, o evangelho, ela é fundada no amor ao próximo, na caridade, no perdão, não na punição, não naquele Deus terrível, mas num Deus de amor,
aquele amor que nós devemos praticar também em relação àqueles que estão do nosso lado. Enquanto no tempo de Moisés era importante que se alguém ultrapassasse os limites, que ele fosse punido, morto, excluído. No tempo de Jesus, ele já nos ensina que não. Então ele já começa a preparar a transformação moral da terra, dizendo que aqueles que amassem o próximo, amassem a si mesmo, praticassem a lei de amor, caridade, perdão, que tivesse o reconhecimento por Deus como Pai de amor e de bondade, eles iriam evoluir e herdar uma terra melhor, um reino dos céus, mas ele não consegue explicar isso. E o Espiritismo, assim como Moisés trata do homem com Deus, Jesus traz o homem com o seu próximo, com os outros homens, o Espiritismo traz o homem em relação aos espíritos, que são aqueles que já partiram para o outro lado da vida. Então, o Espiritismo esclarece essa relação do homem com a vida espiritual, sejam os outros espíritos ou consigo mesmo, quando partir para o outro lado da vida. Então, esses novos conceitos, eles nos trazem a ciência aliada à religião para mostrar que os espíritos podem se comunicar, que existe pluralidade de existências através da reencarnação, que há muitos mundos habitados, que as leis que regem a relação entre as pessoas são baseadas na causa e efeito. Nós plantamos e colhemos. Que o progresso, ele é para todos, todos nós somos destinados à perfeição, mas o progresso é feito de forma individual. Nós não progredimos o outro, nós progredimos a nós mesmos. E no final das instruções dos espíritos, o, o espírito de verdade ele coloca que alguns dos espíritos que fazem parte dessa pleiade são espíritos que participaram de doutrinas religiosas, dogmáticas, e que agora trazem novidades. Então ele pergunta como pode isso? E ele esclarece que do outro lado da vida nós temos a abertura do entendimento. Então, muitos daqueles filósofos, teólogos que defenderam certas linhas de pensamento, assim como Santo Agostinho, por exemplo, quando passaram para o outro lado da vida, tiveram o seu conhecimento esclarecido e aclarado. Então, Allan Kardec reinterpretou alguns dos escritos desses pensadores à luz da doutrina espírita e muitas vezes teve a colaboração, inclusive, dos próprios espíritos já no mundo espiritual, para que passassem uma nova interpretação à luz dessa nova revelação. Esse, então, é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Nós vamos encerrar o nosso comentário de hoje com a nossa vibração final e vamos, a partir de agora, elevar os nossos pensamentos em agradecimento por esse momento que tivemos, essa oportunidade que tivemos de aprofundar um pouco mais os conhecimentos acerca da doutrina espírita. E nós queremos pegar essas boas vibrações, esses sentimentos bons, essas energias que criamos durante esses momentos e direcionar aos nossos lares, àquelas pessoas com quem temos o compromisso nessa existência de uma vida mais próxima, que nós possamos fazer a nossa melhor vibração de amor e de carinho em prol dos nossos lares, energizando as nossas famílias, levando aquela boa sensação de que estamos amparados pelo Criador e estamos no lugar certo, na hora certa. Queremos também agora fazer a nossa vibração em relação àquela pessoa que cada um de nós vai se lembrar neste momento, que esteja mais necessitada de energias renovadoras, seja do corpo físico, seja das emoções, que nós possamos transmitir as melhores energias a essas pessoas, cada um pensando em alguém especial, para que possa ter a paciência de cumprir a jornada de crescimento, seja pela dor, pela renovação, e que entenda que tudo passa, tudo se renova na Terra e o fim é sempre o melhor possível. Queremos, por fim, agradecer por essa oportunidade e encerrar aqui a nossa preleção de hoje. Muito obrigado.